E aí, logo para a gente começar a nossa conversa, se a senhora me permite, eu gostaria de saber como se partiu esse princípio da Umbanda na sua vida. Então, a Umbanda veio na minha vida na barriga da minha mãe. Olha aí. O meu pai, ele completou agora, dia 14, 80 anos. E ele tem 75 anos de santo. Olha só, que lindo, hein? E aí eu fui consagrada na barriga da minha mãe. E então a minha vida sempre foi a Umbanda, sendo que em um determinado tempo eu precisei também fazer meus santos na nação. Eu sou de nação Angola, mas a minha casa é Umbanda. Eu falo, a minha casa é de Umbanda. Eu tenho um lado de Angola, mas a minha casa é Umbanda. Eu não faço ninguém em Angola. Eu optei por estar na Umbanda, não que eu esteja me desfazendo da minha nação, Angola, não é isso, mas a Umbanda está na minha raiz, na minha ancestralidade, e eu dou muito valor à Umbanda. A gente já pegando esse gancho, para a gente voltar lá na Umbanda, é um tema que eu também, no nosso canal aí, que já emplacamos a marca de mais de 350 vídeos no nosso canal, e entre os assuntos que eu abordei, um deles foi justamente a nossa orientação para aqueles que venha precisar se iniciar. Então, primeiro, acho que a maior importância de tudo, até por questão de ser uma coisa importante você se renascer para uma nova vida, que é uma única vez, então a gente precisa de ter realmente uma sabedoria muito grande em escolher, mas antes de qualquer escolha, a gente precisa primeiro ter alguns tipos de entendimentos. Uma delas é realmente saber de onde nós viemos, né? Nossa ancestralidade. Ah, Baba Marcelo, mas aí todo mundo que é brasileiro vai falar que o ancestral dele é brasileiro. Sim, a princípio é esse, já que nós moramos num país que tem nossas origens e que também tem nossos ancestrais. Sim. Beleza. Depois, se houver a necessidade de nós se iniciarmos em matriz de religiões tradicionais ou africanas, que assim a maioria assim o fez, por também conta de nossos ancestros, que nós temos ancestrais brasileiros e africanos, escravizados ou não. E a importância realmente seria essa, de sabermos, a princípio, qual é o nosso comprometimento ancestral. Depois, a escolha do sacerdote e da casa. Isso já para a gente começar a entender que nós estamos indo para uma coisa muito séria que não tem volta. E daí, desse princípio, a gente já começa a também ter que entender se eu tenho a necessidade de iniciar realmente, e depois da minha iniciação, para que eu estou sendo iniciado e de que forma eu vou servir o sagrado. Né? Porque existem várias combinações reais e várias outras combinações ilustrativas que muita gente quer ser uma coisa que não está
escrito na vida dele para que ele seja. É verdade. Então, se na sua vida a senhora precisou ser iniciada assim na Umbanda, porque lá se tem uma iniciação e nós vamos passar por ela superficialmente para que os nossos ouvintes entendam. Mas também a senhora precisou se iniciar num lado banto. Mas até aonde estava na sua história, que a senhora tinha que ser sacerdotisa na nação de Banto, ou aqui na Umbanda, ou em outra qualquer que seja. Estava justamente naquilo que a senhora escolheu lá no Orum. E que ninguém vai mudar. A senhora só foi lá, se iniciou, voltou. Cuida todos, seus inquices, seus falangeiros, né? Seu povo de rua, seus ancestrais, tudo bonitinho. Mas será se no seu destino estava escrito que a senhora seria mameta ou só macota? Eu estudei um pouquinho, mãe. Eu sei falar um pouquinho dessa linguagem sua aí, graças ao Tata Sérgio. Vou mandar aqui o meu macuyu para ele, que é o meu sócio de carteirinha, que me ensinou um pouquinho de Angola, com o maior orgulho. Com a história e com o saber e o conhecimento dele, ele me fez entender muita coisa que eu não entendia, inclusive as nomenclaturas. E daí, não é uma opção sua, não é porque a senhora quer ou porque a senhora não tem preparo para outra. Não. É que a senhora foi para lá, se iniciou, cumpriu suas obrigações e ainda cumpre. Sim. Porém, para ser sacerdotisa, alguém teve que dar continuidade ancestral pelo lado de cá e foi, a senhora assumiu. Ponto. Verdade. Não tem jogo de búzio para falar isso, basta entender. E aí a senhora, né, pode ser que possa ter sido diferente, mas que na maioria das vezes, quando se chega a esse ponto, que não queira, eu não quero dizer que seja seu. Eu vou fazer a contestação para depois a senhora responder como foi a sua. Na maioria das vezes, vem com algum tipo de problema de saúde, ainda na barriga ou quando pequena. A senhora foi diferente? A senhora esperou o chamado realmente depois de mocinha para se fazer? Quando a senhora desembarcou realmente para a Umbanda? Então, eu sempre acompanhei, eu tenho uma irmã, né, mais nova, e eu era a filha que sempre acompanhava o meu pai no terreiro. Eu sempre gostei desde pequena, de estar no terreiro junto com ele. E nas festas de Preto Velho, eu sempre falava, papai, deixa eu me vestir o meu branco. E aí eu tinha lá a minha baianinha, eu entrava com a comida na cabeça. Sim, mas sem nada ainda. Sem nada ainda. Já com alguma coisa, mas sem despertar, né? Porque já se veio com alguma coisa. E aí teve uma vez que eu tive um problema na perna, né? Uma picada de mosquito. E essa picada de mosquito, ela virou uma erisipela. E aí foi quando a minha mãe apelou para São Sebastião, né? E meu pai falou, não, isso aí já é um sinal que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa cuidar, né? Porque eu realmente, desde a barriga da mamãe, meu pai falou assim, essa minha filha é minha primogênita, e ele viu que eu seria filha de Oxum. E desde pequena eu sempre tive uma coisa muito grande com Oxum que eu não sei explicar. É um amor incondicional. Não é a partícula viva que a senhora já trouxe, não tem jeito. É um amor incondicional. Aí às vezes eu falo assim, não esqueço do meu papai, mas a minha mãe, se não fosse Oxum, acho que eu seria de Oxum, não tem jeito, né? E eu tive esse problema na perna, e aí meu pai falou, não, a gente tem que cuidar. E aí me levou pro terreiro, eu pequena,
né? Aí eu tive que fazer um bori, né? Que eu fiz pequena, um bori para poder melhorar a saúde. E aí foi, na Umbanda foi meu desenvolvimento, eu sempre indo com meu pai, eu sempre aprendendo as coisas da Umbanda. E a minha parte de Angola ficou de lado, né? Até porque até aquele momento Eu ainda não tinha eu ainda não chamado tinha para Angola, né? isso, Foi realmente, meu pai já tinha um terreiro, né, que se chamava Ilê de Ogum, que ele também começou na Umbanda com 5 anos de idade. Sim. E aí fez a feitura dele com 7 anos na Angola. Então ele se iniciou muito cedo na Angola. E aí foi isso, na Umbanda teve um determinado momento que eu falei, é isso que eu quero. E não teve jeito, partiu de uma doença na qual eu tive que fazer todos os processos iniciais, né? Isso. E depois, aí eu fiz tudo direitinho, fiz minha camarinha, né, de iniciada. Para a gente explicar o pessoal que não sabe, a senhora já bem usou a palavra aí, bori, né, que ainda tem muitas pessoas que acham que bori é coisa do candomblé. E eu venho falando que bori é ebó a ori. Uhum. E bori. E também eram chamados de sacudimento. Sacudimento até na Umbanda. Porque o que é um sacudimento na Umbanda? É a mesma coisa que para nós é ebó. Isso. É oferenda. Uhum. Então, tem algumas pessoas que acham que ebó e sacudimento, todos eles têm que ser passados no ará, no corpo. E não Nem é. todos. Nem todos. Você tem alguns que são ofertados. Isso. E, então, a senhora falou bori, eu já imaginei algumas pessoas já do outro lado torcendo o biquinho. Do tipo, pô, na Umbanda bori? Não, tem bori. Tem. Como em outras religiões tem outras formas de bori. A gente está falando bori porque nós estamos falando de macumba. Mas se a gente parar para analisar em outras religiões, né, você também tem uma forma de alimentar o ori, ou o chakra, ou o núcleo alimentar espiritual, que tem em diversos lugares, não é somente na cabeça física como a nossa, existem outras cabeças. Na verdade, a função é a mesma, né? O que muda é só o nome, a nomenclatura, é a mesma coisa. É a mesma coisa e é o princípio de tudo. Ninguém vai sair correndo sem engatinhar. Então, muitas das vezes é aquele ubi d'água, que é para dar uma refrescada para a cabeça, porque a água é o melhor ebó que existe na face da humanidade. E aí depois vem outros tipos de ebori, que são alguns elementos para ir realmente direcionando para falar assim, não, agora a Marcinha, que naquela época era a Marcinha, vai começar a ter que fazer um negocinho mais forte aí, para ela começar a ter um direcionamento melhor na vida, porque as necessidades pelas quais a gente passa é justamente vamos fortalecer e nos dar equilíbrio para a gente vencer nossos obstáculos da vida. E assim a senhora, logo depois desse processo iniciático, que é todos os preparos sobre os sacudimentos da vida, a senhora foi fazer a camarinha. Então, a camarinha, para aqueles que também ainda não sabem, que não passaram pela Umbanda, é sim um rito iniciático dentro da Umbanda. Então, a gente não podemos comparar a Umbanda com o Candomblé, com Angola, com o Banto, com não sei o que, com o Caramba 4, porque são culturas diferentes. Cada um com seus ritos e cada um com suas formas. Eu acho que isso existe. Existe. Rituais, né? Não é saçanha, é amansi, sim, que lá você Amaci, que você canta erva. Né? Você tem todas coisitas parecidíssimas que a gente não vai ficar aqui falando, mas que são em cima de falangeiros.
Exatamente. Porque nós aqui no Brasil, nós chamamos tudo aquilo que são endeusados de orixá e de santo. Beleza. Só que o Ogum da Umbanda é o orixá e o santo. Porém, na Umbanda, ele é um falangeiro. Lá na parte de Urubana, é divindade. Lá na parte do Bantuenquice, lá no Marinha, é um Vodum. Ponto. Só entender. Não é difícil ainda. É difícil? Não. É fácil. A gente é que complica, né? A gente precisa... Não, então a gente precisa descomplicar para a gente começar a entender melhor. Começar a entender que primeiro a gente tem que se apurar antes de condenar. E mais ainda, respeitar. Como é que você vai falar uma coisa se você não tem sapiência sobre aquilo? É difícil. Então, eu falo que eu não sei realmente quais são os nomes que se dão, mas de uma forma que a gente está falando de religiões que abrange espiritualidade, para mim é tudo babá e tudo iá. É pai e mãe. Acabou. Assim como a Macota, a senhora, depois vamos falar sobre a sua parte de Angola, já é mãe por ser uma Macota, que é Ebome no Candomblé. Só que lá talvez a senhora seja uma Macota que não seja mameta. Isso. Assim como se tem os Ebombes, que se tem funções importantíssimas no Candomblé, que muitas das vezes são desvalidadas por conta de pessoas acharem que tem que ser babaorixás e orixás. Olha, eu vou falar para o senhor. De Umbanda, eu vou falar assim, que eu tenho 30 anos para não descobrir a minha idade. Não, só isso, não precisa falar mais. E de Nação Angola, eu acabei, foi em fevereiro, eu fui para Salvador, né? Porque agora meu pai mora em Salvador. Eu paguei meus 14 anos. Axé. E por aí se vai. Por aí se vai, até para que as pessoas entendam. Assim como o Urubilefá é uma filosofia, assim como a parte de divindades, tanto na rama cubana quanto na rama nigeriana, também é uma outra situação, e que as pessoas podem ter a necessidade ou não de passar por ali. Sim. A gente precisa, mais uma vez... Eu tive a necessidade de passar pelos dois lados. E possa ser que a senhora possa ainda um dia, no final do seu ciclo, ainda ter que fazer mais algumas outras coisas. Ainda mais sendo de Oxum. Bom, quem sou eu para falar que eu não sou Olodumare nem Orúmila? Mas cada divindade, cada ser humano tem uma necessidade. Verdade. E por que não? Assim foi eu. Precisei, fui buscar. Mas tem uma coisa... Como é que você consegue? Não combina. Bom, primeiro você tem que entender o que você está fazendo, o que você está praticando. Sim. Depois saber dividir culturas. Terceiro, saber agregar sabedoria. E saber agregar isso não à é sua misturar, vida também. Não é misturar. Saber agregar sabedoria. Você ser sábio, estudar e saber em que cada movimento ali você pode extrair coisa para que você tenha uma vida melhor. Com certeza. Porque nós estamos aqui para isso. Então, a gente precisa entender. E aí, a senhora fez a sua iniciação na Umbanda, que também já foi denominada sobre o orixá Oxum, já falando para aqueles que já ouviram que falangeiro partícula.
Sim. né? Que a senhora depois foi fazer em Kiss, Dandalu, isso, lá, beleza. Mas também já foi, na Umbanda já foi Oxum, Oxum. né? Oxum me abraçou 2 vezes. Isso a senhora, até a senhora precisar fazer a continuidade, vamos falar assim, do seu lado espiritual, uma nova iniciação no Angola, passou quanto tempo? Mais ou menos, a senhora lembra? Então, se eu tenho mais de 30 anos de Umbanda, tem que eu fiz 17 anos de Angola. Então foi um bom tempo lá, foi mais de 13 anos. Mais de 13 anos para eu me iniciar. As coisas de Umbanda. Aí eu fiz a minha camarinha de iniciação. E aí você faz as obrigações. Assim como todas as outras, né? Outras nações fazem. E aí, por último, né, eu fiz a minha camarinha de sacerdotisa, onde eu ganhei a minha bandeira. Mas isso a senhora já era iniciada no Angola e também não era macota ainda lá, não, né? Não. Fez aqui primeiro para depois fazer lá, né? Isso. Seus 7 anos lá, né? Como é que é, né? E quando a gente é um pouquinho teimoso ou quer fazer aquilo da forma que a gente quer, acaba dando problema, não acha? É verdade. Então não é tão bom a gente seguir o que tem que seguir. Seria desmerecimento ou seria menor a senhora fazer uma coisa certa? Claro que não. Claro que não. Então, a gente tem que parar com isso. Na verdade, entender não somente o chamado, mas também o que se fala. Porque o Orixá, ele chama, mas ele todos os dias ele te fala. Sim. A gente também tem que entender o que o Orixá nos fala. Senão... E até para você entender, assim, que para mim não foi fácil, tá? Eu achei realmente que eu ia seguir meu caminho somente na Umbanda. E não foi fácil para mim ter que aceitar que eu também teria o meu caminho em Angola. Sim, imagino. Não foi. Imagino, mas então a gente mas volta, assim, hoje para mim assim, é muito prazeroso. A gente volta lá atrás e seu pai foi assim, ia ser diferente. E aí, mas por que meus irmãos não foram? Então vamos fazer mais uma colocação bonita? Vamos. O santo é para todo mundo. O sagrado é para alguns. Para alguns. Ah, mas isso aumenta ou diminui? Nada. Não altera em nada. O que altera é a nossa responsabilidade de ter que cumprir algo que você combinou, pô.